Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. A explosão profética da era moderna dos anos 1900. Mais do que qualquer outro século, o último se destaca na história da Igreja. Pode-se dizer que o céu tem nos pressionado incessantemente por nossa atenção com relação ao que está por vir. Chegou ao ponto em que ninguém que realmente olha para o que está acontecendo pode descartá-lo. Embora alguns católicos hoje, lamentavelmente, tentem fingir que tudo é apenas negócios para sempre, como sempre, e não há nada de especial na época em que vivemos, no que diz respeito aos planos do fim da idade do céu, idade do céu. Até mesmo os mundanos não deixamos de notar que algo incrível está acontecendo. A National Geographic publicou um longo artigo em 2015 sobre esse fenômeno mundial, discutindo detalhes de muitas aparições e produção de um gráfico útil que fornece uma representação visual de sua distribuição geográfica, bem como uma linha do tempo de aparições que mostra claramente um aumento exponencial nos últimos anos de 1900. O falecido teólogo padre Edward O'Connor escreveu: em nossa época, aparições e mensagens da bem-aventurada Virgem Maria estão sendo relatadas com muito mais frequências do que em qualquer outro momento do passado. Segundo a lista compilada por Gottfried Ischenberger, não sei falar o nome, Otto Nedomanak, houve muitos poucos nos 10 primeiros séculos, aparições. Muitas poucas nos 10 primeiros séculos, né? 10 primeiros séculos assim, 100, 200, 300, 400, 500, né? E muito agora no fim, né? Nesse período 1900, século 19 e 20. Depois disso, aumentaram moderadamente, chegando a 105 no século 105 no século 19. Mas durante o século XX foram relatados um total de 1.045 aparições da Mãe Santíssima. Nossa, uau! A grande maioria das aparições não é aprovada, mas dizer grande maioria é um eufemismo das milhares de aparições aos católicos devotos que supostamente ocorreram nos últimos 100 anos. Apenas um punhado, 9, pelo que sei, né, foi totalmente aprovado pelo Vaticano. Agora, não cabe a mim dizer se a maioria alegada das aparições são autênticas ou não. Mas uma coisa que nós e qualquer católico deveria poder dizer com facilidade é o seguinte: a esmagadora maioria das autênticas revelações não são aprovadas. Com o que quero dizer ainda, não aprovado, eu quero dizer condenado. Ele está falando condenado. Dizer o contrário, que está implícito na atitude de alguns católicos que adotam uma abordagem desdenhosa de qualquer aparição ainda não totalmente aprovada, é tragicamente mal entender o próprio Deus, que em sua bondade e onipotência não permitiria mais de 99% das alegações do céu, manifestações para as almas devotas serem fraudulentas, demoníacas ou produtos de alucinação. Então, vamos ler de novo aqui. Dizer o contrário, que a esmagadora maioria das autênticas revelações não são aprovadas. A esmagadora maioria das autênticas revelações não são aprovadas. Com o que quero dizer ainda, não aprovadas, que também quero dizer que são condenadas. Dizer o contrário, que está implícito na atitude de alguns católicos, né, de falar que é condenado, que adotam uma abordagem desdenhosa de qualquer aparição ainda não totalmente aprovada. Então fala que é condenada, só porque não é aprovada. É tragicamente mal entender o próprio Deus, que em sua bondade e onipotência não permitiria mais de 99% das alegações do céu, manifestações para as almas devotas serem. Ele não permitiria que essas 99 do que eles falam que não são aprovadas sejam fraudulentas, demoníacas ou produtos de alucinação.
Seria tão fácil, né, gente? Se fosse, mas não é, gente, não é condenado. Não é condenado, né? Se talvez algum pensamento persistir em sua mente com o efeito de, bem, eu realmente não preciso me preocupar muito com isso. Às vezes eu penso assim também. É apenas revelação particular. Eu já tenho uma fé católica bem sólida, né, no livro do céu, não preciso de aparição nenhuma, não posso pensar dessa forma, né? Ele está falando aqui. E além disso, não tenho obrigações espirituais com isso, né? A Nossa Senhora não apareceu para mim, então não tenho que ficar preocupada. Então a maioria pensa assim, somente nós, né, que estamos firmes na fé e tal. Seria muito mais fácil para mim simplesmente ignorar o que está acontecendo com essa explosão profética. Então é exatamente isso que vou fazer, né? Não dá para ignorar. Então imploro que você volte ao capítulo sobre revelação particular em geral deste livro e o leia novamente, né? Dizendo a importância, né, das revelações particulares. É importante, né? Mas agora que o local apropriado da revelação particular em nossas vidas como católicos está estabelecido, passemos a dar uma olhada na natureza do que está ocorrendo, para extrair dela o impulso principal, ou talvez até um consenso profético, né? Porque tem que ver o que é consenso, que todo mundo fala que está ligado a Nossa Senhora, que é verdade, né? Que é conversão, penitência, oração, né? Todos falam a mesma coisa. Então, dentro do consenso é o que vai reinar. Pois, embora de fato a revelação privada não deva ser considerada da mesma autoridade que a Escritura Sagrada, inerrante e divinamente inspirada, seria, no entanto, completamente absurdo rejeitar o que é demonstrado ser um princípio acordado da mesma. No livro citado anteriormente, o padre O'Connor gasta centenas de páginas analisando dezenas de revelações, mensagens, aparições e locuções mais importantes da era moderna e diz o seguinte sobre o seu consenso profético. A mensagem básica é a de Santa Faustina. Olha que interessante. A mensagem básica é a de Santa Faustina. Por quê? Porque é divina vontade. Ela tem o dom da divina vontade. Estamos em uma era de misericórdia, que em breve dará lugar a uma era de justiça. A razão para isso é a imoralidade do mundo de hoje, que supera a de qualquer época passada. As coisas são tão ruins que Satanás está reinando sobre o mundo. Por quê, gente? Por causa do dom da divina vontade, porque Deus abriu o véu. Deus deu o dom de volta para a humanidade. O que acontece? O dom está trazendo muita sabedoria, que Deus permitiu. Eu quero que o homem saiba que eu existo. Quero que o homem me veja. Quero que o homem, né, que veja que eu estou aqui. Então, Deus apareceu, Deus abriu o véu. Mas na hora que Deus aparece a maldade do Adão. O Adão tinha o dom da divina vontade, né? A maldade do pecado, a malícia do Adão aparece, né? Então, a gente assistindo a televisão ontem, no Fantástico, a gente vê lá o cara dando golpes e golpes, vivendo de golpes, de enganar pessoas. Por quê? O que é essa sabedoria de enganar as pessoas? Que ele usou essa malícia para enganar pessoas. Eu assisti ontem um golpista enganando muita mulher, enganando homens, enganando muita gente, estelionatário dos pior. E não é preso. Que sabedoria, o homem tem uma sabedoria impressionante e fez filhos com um monte de mulher em vários lugares do Brasil. É uma coisa impressionante, abandonou todos. Foi assim um avassalador. Jesus Cristo, o cara saiu assim, atropelando todo mundo. E essa sabedoria, esse conhecimento é o dom da divina vontade que a pessoa tem hoje, mas só que ela escolhe o que ela vai fazer com esse dom. E o que está acontecendo? Tem gente que está usando a malícia desse dom, dessa sabedoria que adquiriu para poder fazer o mal. E é por isso que a Nossa Senhora está vindo com tudo, porque ela é a rainha do reino da divina vontade e ela precisa chamar os seus filhos, né, para poder conhecer o pecado, conhecer a realidade, mortificar o seu pecado, fazer penitência. Ela sabe que todo mundo sabe, a gente não tem mais conversa, todo mundo sabe o bem e o mal agora, o dom foi revelado, é o dom do bem e do mal, tá? Que revela o bem e o mal, é um dom que dá divina vontade, é o que revela, que abre o véu, abriu o véu, ele devolveu esse dom, entendeu? O dom verdadeiro, o dom que realmente a gente sabe, né, onde está Deus, onde é o bem, a gente sabe a verdade,
a verdade está dentro de nós. Mas a gente escolhe fazer a mentira. Tem gente que escolhe fazer a mentira, a maioria, para se dar bem. Então, nesse momento do reino da divina vontade, do dom da divina vontade, vocês podem falar assim, mas é só você que fala isso, Aline, desculpa, é só para mim que Jesus fala isso. Eu não tenho culpa se só Jesus fala para mim, porque eu ouço ele, eu presto atenção nele, ele tá falando comigo. E aqui no Brasil, a única que fala do dom da divina vontade sou eu. Então, aguenta firme aí. Você não vai ter confirmação isso em outro lugar. Vai atrás do livro do céu, que é o único lugar onde você vai ter a confirmação do que eu tô falando para você. Tá no livro do céu, tudinho isso que eu tô falando, tudo. Jesus falando essa malícia, falando essa maldade, falando do homem, como ele é sem vergonha, como a vontade humana é sem vergonha. Entendeu? Ele deu o dom, mas Aline, ele deu o dom da divina vontade. O dom da divina vontade é a sabedoria, gente. É você saber o bem, conhecer, saber separar o bem do mal. Saber claramente. O dom da divina vontade é isso. Ele não tinha dado antes de Luísa, ele tinha fechado o véu. Ou então as pessoas não sabiam direito o que é bem, o que era mal, plenamente, não. Só fazendo muito, estudando muito mesmo. Por isso que na Idade Média as pessoas viviam sujas daquele jeito. Viviam sujas, não se tomavam banho, né? Por quê? Não tinha entendimento, não tinha. Faltava. Alguma coisa estava faltando ali. Entendeu? Aí agora não tem mais conversa. Todo mundo toma banho, todo mundo observa as coisas que é certo fazer. Todo mundo sabe o que é certo, o que é correto fazer. É o dom da divina vontade. Esse é o dom da divina vontade, saber o que é certo. Mas só que daí deu o dom, Deus sabia o risco que ele estava correndo. Deus sabia o risco que ele estava correndo, ele sabe. Por isso que ele manda a Nossa Senhora deixa a Nossa Senhora vir, porque ela quer salvar, ela fica desesperada lá no céu, falando, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que avisar essas pessoas, os nossos eleitos. Me ajuda aí, o Senhor liberou o dom, mas agora eu tenho que dar um caminho para eles. Aí ela vem aparecer, tá? É isso que Jesus mostra para mim claramente. Por que ela vem? Para poder nos mostrar uma luz no fim do túnel, pra gente, olha, gente, vocês estão no caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado. Aí vocês vão rezar o texto, vão rezar o rosário, que vocês vão meditar os mistérios de Jesus, aí vocês meditando o mistério de Jesus, vocês vão lembrar de como era a vida de Jesus e como ele fazia a vida dele, a escolha dele. Aí vocês vão fazer a escolha que Jesus faz, vivendo a escolha dele, não. Entendeu, gente? Rezando o rosário, a gente vai começar a ver a vida de Jesus, né? A vida dela, que era a vida boa, na verdade, uma vida boa em Deus, uma vida certa, correta, e não a vida de um estelionatário que aproveita da sabedoria que ele tem, da malícia que ele tem e começa a enganar as pessoas, e enganar, e ser um trator que passa por cima atropelando todo mundo. E tá fazendo festa aí. E a gente fala, nossa, mas por que Deus permitiu um negócio desse então? Quanta maldade está acontecendo nos traficantes. O jeito que eles traficam droga é uma coisa impressionante. A sabedoria que eles têm para esconder o bendito da droga. É tudo divina vontade. Tudo é o dom. É o dom. Não é divina vontade, é o dom. É o dom da sabedoria derramado na terra. É esse dom. Você sair, você tem o dom. Mas só que você tem vontade humana, o que você faz? A sua vontade humana vai escolher você fazer a sua vontade humana. E aí você estraga tudo que é de Deus. Estraga todas as obras de Deus. É uma obra de Deus e você vai estragar. Tá no livro do céu. Você quer a confirmação? Eu não tenho aqui agora, mas tá no livro do céu tudo isso que eu tô falando pra vocês. Tá tudo no céu, no livro do céu. Então é importante eu falar isso aqui. Aproveitando, sempre vou arrumar os ganchos aqui do livro da Coroa de Santidade para ajudar vocês a pensar. Então a mensagem básica de Santa Faustina é a principal, é o consenso principal. Estamos numa era de misericórdia. Por isso que é a era da misericórdia, porque Deus sabe o que a gente está fazendo. Que a gente está perdidinho, igual doido, né? E aí ele mandou a Luísa com os conteúdos para nos colocar no centro, mas a gente não está sendo divulgado o conteúdo da Luísa para o mundo inteiro, tá difícil, né? Que em breve dará lugar a uma era da justiça. Vai acontecer essa era da justiça, precisa, já começou. A razão para isso é a imoralidade do mundo de hoje, que supera de qualquer época passada. Então, já expliquei por que o mundo de hoje está superando as épocas passadas. É o dom, essa liberalidade do dom de saber o bem e o mal, conhecer o que é certo, saber fazer as coisas, a inteligência, a sabedoria, os mares de graça,
né? Os mares foram dispersados na humanidade. Todo mundo recebeu o dom da divina vontade. Todo mundo, né, sabe a verdade. Mas só que aí você sabe a verdade, você escolhe se você vai seguir ela ou não. E a maioria não segue porque tem a vontade humana que atrapalha todo o processo. Até a própria vida da igreja foi seriamente afetada. Por isso que tem apostasia, porque na igreja aconteceu a mesma coisa. Tem essa malícia também. Então, apostasia, heresia, compromisso desafiam a fé do povo, né? Descompromisso, na verdade. Aqui tá falando compromisso, mas é descompromisso, né? Dos padres, dos bispos. Não apenas os leigos, mas também os sacerdotes religiosos, né? São profundamente culpados. É verdade, né? Uma forma oculta de maçonaria entrou na igreja. Por tudo isso, Deus tem enviado profetas como nunca antes para nos chamar ao arrependimento. É isso, é Nossa Senhora vindo e profetas. Na maioria das vezes é a Mãe Santíssima que fala através deles. É um alerta, ela alerta para uma tribulação sem precedentes que se encontra em um futuro muito próximo. Precisa, a gente tem que entender por que Deus vai permitir a gente vai ter que passar pelo castigo. É o único jeito da gente escolher o bem, tá? É complexo. É o único jeito da gente começar a ter chance de se arrepender. É o único jeito, por isso que Jesus vai permitir. A igreja será despedaçada. O anticristo, já vivo no mundo, se manifestará. Até agora, Maria tinha retido o castigo devido a anos. A Nossa Senhora que intercedeu por nós, falando, já que o Senhor vai liberar o dom, eu sei que vai acontecer lá na terra, então eu vou segurar sua mão por enquanto. O Senhor não vai mandar castigo não, porque a gente tem que avisar esse povo. A gente tem que mostrar para eles o que está acontecendo. Então, vocês têm noção de como Nossa Senhora está feliz comigo, com esse canal que eu estou fazendo? Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? Às vezes, ela fala para mim no meu coração, você é eu. Você é eu, você sabe, né? Sim, eu sei. Você é minha boca, né? Eu falei, sim, sou, mãe. Tenho consciência do quanto eu sou representante dela. Sabe? Falando a verdade. O anticristo já vivo no mundo, se manifestará, e Maria tem retido o castigo devido a nós, né, os eleitos. Chegará o momento, no entanto, em que ela não poderá mais fazê-lo. E não apenas a igreja, mas o mundo inteiro vai experimentar as tribulações e haverá desastres naturais, tal como terremotos, inundações, tempestades violentas e padrões climáticos estranhos. É o que está acontecendo já, mas é aos poucos, é dores de parto. A ruína econômica mergulhará no mundo inteiro a pobreza. Todo mundo vai ficar na pobreza. A ruína econômica já está começando por causa da pandemia. Já está ajudando. Haverá guerra, talvez até uma terceira guerra mundial, por causa justamente do dinheiro, das riquezas que vão estar concentradas em alguns países, e vai ter essa guerra, com certeza. Haverá desastres cósmicos na forma de meteoros devastadores atingindo a Terra e outros corpos celestes passando perto o suficiente para causar estragos. Finalmente, um fogo misterioso do céu exterminará a maior parte da humanidade e mergulhará o mundo na escuridão total por 3 dias. Antes que esses terríveis eventos ocorram, estaremos preparados primeiro por um aviso, do qual todos na terra verão sua alma como parece diante de Deus. Eu já vejo a minha alma como parece diante de Deus por causa do livro do céu, tá? Consigo ver claramente o aviso através do livro do céu. E em segundo lugar, por um sinal milagroso. Os desastres que virão purificarão o mundo e o deixarão como Deus quis que fosse. O Espírito Santo será derramado como nunca antes e renovará os corações de toda a humanidade, né? E esse Espírito Santo que será derramado como nunca antes, por quê? Porque todo mundo vai abrir o coração. Por isso que vai ser derramado como nunca antes, tá? O Espírito Santo ele já está derramado, mas só que as pessoas não abrem o coração. Estão abrindo aos poucos, por causa que é difícil, o pessoal é fechado, coração duro. A maioria dos visionários insistem que o tempo, né, os videntes, insistem que o tempo que resta antes que essas coisas aconteçam é muito curto. Alguns indicam que o cumprimento já começou, com certeza. Para nos proteger dos perigos previstos, somos instados a frequentar os sacramentos e orar e fazer penitência. É a proclamação de Maria como mediadora, corredentora e advogada exigida e prevista. Então é um momento que só pela misericórdia de Deus mesmo, pela intercessão de Maria, penitência,
a oração do rosário e os castigos que a gente vai ter chance de se salvar, né? Salvar uma maioria do máximo possível de pessoas. Como o padre O'Connor diz que o principal impulso das revelações no século passado geralmente tem sido a chegada de graves castigos, mas podemos atenuá-los através da nossa oração e sacrifício. Muitas dessas revelações também falam da Era da Paz, em negrito na citação acima. Embora esse não seja um tema tão esmagador quanto o anterior, a distinção não é surpreendente. Os castigos procedem cronologicamente à Era e são uma noção muito fácil de entender. Então, é tipo para terminar a Era, igual aconteceu com o dilúvio, é fácil por causa do dilúvio, gente. Né? O que aconteceu com o dilúvio, depois aconteceu a Era Nova. Agora vai acontecer uma baita de um castigo, de flagelos, e para purgar a terra, igual aconteceu com o dilúvio, matar a maioria das pessoas que não entendem essa realidade, que não escolhem o bem, e só escolhem o mal, e abrir o véu para elas, né, para a próxima. E mesmo assim, na Era da Paz, as pessoas ainda vão continuar pecando, fazendo escolhas, porque a liberdade continua na Era da Paz. Não quer dizer que na Era da Paz todo mundo vai fazer, né, plenamente a vontade divina. É o certo. É o certo. Mas ainda vai ter gente a gente vai ter ainda a nossa liberdade de poder escolher. E pode acontecer que tem algumas pessoas que não escolham, mesmo tendo passado pelo aviso. Acreditem, se quiser. Né? Vamos lá. Como o padre O'Connor diz que o principal impulso das revelações do século passado geralmente tem sido a chegada de graves castigos, mas podemos atenuá-los através da nossa oração e sacrifício. Muitas dessas revelações falam da Era da Paz, tá? Já falei. Antes de avançarmos para examinar uma seleção de aparições, revelações e locuções interiores individuais, vamos dar novamente espaço às poderosas palavras do bispo Paul King sobre a natureza da época em que vivemos agora e como isso se relaciona com a revelação particular. Que a era atual do Espírito Santo também é a era das revelações particulares é evidenciada pelo fato de que 30 anos após o Vaticano II, 3 mulheres receberam o título de doutor da Igreja, que é inédito na história da Igreja. Antes disso, todos os 30 doutores da Igreja eram homens. Para se qualificar para o título de doutor da Igreja, é preciso ter profunda santidade e conhecimento notável. Essas 3 mulheres foram declaradas doutoras da Igreja porque se reconheceu que elas atendiam esses 2 critérios. No entanto, embora tivessem profunda santidade, não estudaram teologia nem tiveram muito aprendizado acadêmico. Antes, o oposto era verdadeiro, o notável conhecimento que as 3 mulheres, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila possuíam, foi adquirido apenas a partir de revelações particulares que elas receberam para elas. O fato de terem recebido o título de doutoras da Igreja foi baseado em revelações particulares dadas a elas. Assim, a concessão do título de doutor da Igreja sobre eles mudou o conceito de conhecimento e foi uma coroação de revelações particulares com uma coroa de ouro. E a Luísa, com certeza, é a maior das doutoras da Igreja que ainda não foi considerada nem canonizada. Mais uma vez, essas mulheres se tornaram doutoras da Igreja, não por seu profundo conhecimento teológico, mas pelos livros que escreveram sobre a inspiração de revelações particulares. Então, a Luísa e a Santa Faustina, elas precisam entrar no rol das doutoras da Igreja. Portanto, ver as revelações privadas como um tabu é desviar o rosto das graças da era do Espírito Santo, que é o clímax da história da salvação. Olhando para a história da Igreja, vemos que aquelas eras em que as revelações particulares eram desprezadas também eram as eras de ignorar o Espírito Santo e as eras das trevas. Então, é aquela era que eu falei para vocês, que não tinha sabedoria nenhuma, não tinha sabedoria nenhuma, era das trevas. Exemplos são as eras de Santa Joana d'Arc e Santa Teresa de Jesus, a era das trevas. Não, que é antes do dom da divina vontade, era só por Deus. Uma nota final é essencial antes de se aprofundar nos detalhes a respeito destes. Algumas das seguintes revelações particulares podem acabar sendo condenadas ou provadas falsas. Por favor, entenda que eu não estou necessariamente de pé em todo o coração atrás de uma aparição ou revelação apenas porque está na lista. Isso não muda nada.
tudo deles teria de ser provado falso para o seu consenso, né, para que seu consenso fosse afetado. E isso nunca vai acontecer. E o consenso deles é o seguinte: o momento crucial de toda a história está se aproximando rapidamente, os eventos definitivos mencionados no livro do Apocalipse estão prestes a começar, grandes castigos seguidos por um grande triunfo. Esses eventos não podem ser evitados, mas os castigos podem ser mitigados e o triunfo pode ser apressado. E, acima de tudo, a salvação e a santificação das almas podem ser alcançadas mais poderosamente do que nunca em meio a esses eventos, pela oração e ação dos fiéis, que devem dedicar-se de todo o coração a essa tarefa. Essa é a ação que eu faço. Essa é a minha ação, tá? O meu trabalho aqui é ajudar para que esses castigos sejam mitigados. Através do dom da divina vontade, a gente repara com os 24 horas da paixão, tá? E o triunfo pode ser apressado através dos giros da alma. E o livro da divina vontade é a vida na divina vontade. Então, o meu trabalho aqui, nesse momento, em meio a uma pandemia, principalmente, nossa, a pandemia veio para me ajudar demais, porque daí eu venho falar no momento em que as pessoas estão um pouquinho mais precisando ouvir, né? Por causa que estão vendo a situação que está. Então, assim, e estão disponíveis, porque, né, muitas estão em casa sem poder trabalhar e não tem o que fazer e me encontraram e estão vindo, estão aprendendo, estão ouvindo, né? E vai acontecer que muitas vão viver o dom da divina vontade, vão começar a rezar as 24 horas da paixão e muito dos castigos será mitigado, pelo menos na região do Brasil, né? O Brasil vai ser muito abençoado, é fato isso aqui, por causa dos filhos da divina vontade do Brasil que vão viver plenamente o dom na prática. Não vai ser só você saber que o dom existe, porque nos outros lugares que está sendo falado do dom da divina vontade, só estão falando que existe, mas não estão ensinando a viver na prática. Os 7 passos eu mandei para várias pessoas, né, do mundo inteiro, para poder eles ensinar as pessoas a viver os 7 passos. Mandei para o Daniel Kona, né, pro Salvador Tomassini, mandei para eles, coloquei lá no canal deles, para poder eles saberem que tem que viver na prática, para ajudar o país deles, tá? Imagine, se eu ajudar os Estados Unidos, ajudar o México, que delícia, né? Que maravilha, se eu ajudar lá a Itália, né? Então, assim, que a gente puder ajudar, gente, vamos ajudar, né? A gente tem que dividir esse conhecimento que Deus está dando pra gente das graças. Eu tenho uma responsabilidade muito grande no que eu tô fazendo. Eu sei muito bem o que Deus está produzindo, né? Por causa das luzes que Ele me dá, eu sei muito a responsabilidade do que é ter posse dessas luzes, desses conhecimentos que Deus está me dando, de fazer as pessoas viverem na prática o dom da divina vontade. Tá? Então, assim, eu sei muito bem o bem que isso vai produzir na humanidade. Eu sei muito bem o quanto que isso vai explodir para a humanidade inteira. O quanto, entre aspas, eu sou a continuidade da Luísa e de Santa Faustina. Tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma mesmo. Né? Não tenho vaidade nenhuma vaidade para falar. É real, ponto final. Então, eu sei do que eu estou fazendo. Eu sei o que Deus está fazendo, entre aspas. Deus está fazendo através de mim. Eu sei o que Deus está fazendo, porque eu não faço nada. O que Deus está fazendo através de mim. Né? Fazendo as pessoas acordar para a vida agora, o quanto antes. Essas pessoas que eu estou formando, mesmo que seja 1, 2, 3, vão fazer um diferencial na reparação. Você não tem noção. Porque você vivendo na divina vontade, o seu poder na terra é o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Então, é muito lindo isso. Então, mesmo que eu consiga 2, 3 pessoas, 4 pessoas vivendo na divina vontade plenamente na prática, o estrago que eu vou fazer no reino de Satanás é tão grande, uau, que vale a pena o que eu estou fazendo aqui. Vale a pena esse trabalho que eu estou realizando. Amém? Por uma questão de brevidade, para enfatizar a natureza verdadeira, moderna dessa explosão, estou apenas mencionando aqui aparições ou revelações que ocorreram na década do século XX, no século XX. Evidentemente, isso deixa de fora as aparições extremamente importantes, por exemplo, Lourdes, Rua de Boac, La Salette e muitas outras, que também são essenciais para entender essa explosão profética. Mas muito já foi escrito sobre elas e encorajo qualquer leitor que ainda não esteja familiarizado a lê-las, né, a conhecê-las.
Para aprender mais sobre o que eu ofereço, eu tenho uma lista que eu recomendo, que é o blog do Mark Mallet. Eu coloco os conteúdos do Mark Mallet no meu blog, o Livro do Céu. Né? O Confronto Final, o livro dele, o Confronto Final, eu não tenho esse livro, vou procurar. Bem como as obras do Padre José Pianuzzi, que também estão disponíveis também no Livro do Céu já para vocês, para baixar. Né? Os livros de Michael Brough, o site Miracle Hunter, os livros do Padre Edward O'Connor, o livro de Joe Hafter, eu queria muito esse livro, mas não estou conseguindo achar, o livro de Thomas Farrell, e o apostolado de Dan Lynch e muitos outros. Vamos procurar, gente, me ajuda a achar essas coisas, vão atrás da internet me ajudar a achar essas coisas. Para os falantes de francês, existe o grande recurso graças ao teólogo de renome mundial René Laurentin, intitulado no Dicionário das Aparições da Virgem Maria. Vamos procurar também o livro do René Laurentin. Vamos lá, tudo que tiver à disposição manda para mim, gente. Pode mandar em outras línguas que a gente dá um jeito de traduzir. Eu não tenho tempo de procurar tudo sozinha, né? Que fornece mais de 1.400 páginas de resumos de milhares de aparições que já ocorreram, a grande maioria do século passado. Passemos agora a breve lista, que eu incluo apenas para dar um pequeno pulo a essa explosão sem precedentes de intervenção celestial que o mundo vem recebendo no século passado. O mais notável, é claro, são as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Portugal, em 1917. Aqui, 100.000 pessoas testemunharam um milagre sem precedentes, do qual o sol dançava no céu e todas as suas roupas eram milagrosamente secas. Estava derramando chuva enquanto todos se reuniam lá na cova e ficaram molhados, e apareceu o sol e secaram as roupas milagrosamente. Profecias foram emitidas e cumpridas, e promessas foram feitas acima de tudo, que o Imaculado Coração de Maria triunfaria, uma era de paz seria dada a todo o mundo. Menos conhecido, mas também historicamente sem precedentes, foram as aparições de Nossa Senhora em Zeuton, no Egito, em 1968. Nossa Senhora apareceu sobre uma igreja ortodoxa e, embora ela não tenha transmitido mensagens, ela foi vista por milhões de pessoas. Mesmo as estimativas mais baixas admitem que eram pelo menos centenas de milhares de pessoas ao longo de 3 anos que viram. Olha que interessante, gente. Nossa, que interessante. Padre Pio, 1887-1968, exibiu uma extraordinária montante de místicos fenômenos, grande parte do qual nunca havia sido testemunhado na história da Igreja. Nossa Senhora apareceu em Quiberro, uma década antes do genocídio de Ruanda, que ocorreu em 1994, alertando sobre os rios de sangue e dando mensagens sobre como evitar o desastre. Tragicamente, suas mensagens não foram ouvidas nem atendidas e o genocídio ocorreu com 1 milhão de estimados de pessoas mortas. 1 milhão de pessoas mortas estimado. Em Medjugorje, Nossa Senhora foi aparecendo por quase 40 anos para vários videntes. Dezenas de milhões de peregrinos visitaram o local e visitam, com inúmeros milagres sendo relatados regularmente e mais confissões sendo ouvidas do que em qualquer outro lugar da história. Olha que lindo, gente. Medjugorje, presença de Deus. Uau! A chuva de rosa, através da intercessão de Santa Teresa de Lisieux, que prometeu que passaria o céu fazendo bem na terra, mais milagres foram relatados do que a intercessão de qualquer outro santo da história que não seja bem-aventurada a Virgem Maria. Chegou ao ponto que é de conhecimento geral entre os católicos devotos que sempre que a orientação for necessária e sinceramente buscada, Teresa lhe dará uma rosa ao fazer uma simples novena. É real. Nossa Senhora de todas as nações apareceu a Ida Piederman em Amsterdã, Holanda, em 1945, implorando a igreja que reconheça o 5º dogma mariano. Essa aparição tem a aprovação do bispo local. Em Betânia, Venezuela, em 1976, 15 anos depois, Nossa Senhora apareceu à serva de Deus Maria Esperança, com dezenas de outras pessoas testemunhando as aparições e muitas curas ocorrendo. Esta aparição é aprovada. Em Akita, no Japão, em 1973, Nossa Senhora apareceu à irmã Ignes, alertando sobre imensos castigos iminentes para o mundo e implorando nossas orações para evitá-los. Isso também goza da aprovação da Igreja. Em Garabandal, Espanha, em 1961, Nossa Senhora apareceu a 4 meninas, avisando sobre castigos iminentes, uma vinda de uma iluminação da consciência e grandes milagres mundiais a seguir. Nossa Senhora da América apareceu à irmã Mildred Mary, em 1956, pedindo sua entronização na Basílica Nacional e profetizando também um tempo próximo de paz. Nossa Senhora, sob o título de Rosa Mística, apareceu em 1947 para Pierina Gili,
no Monte Chiari, na Itália, pedindo os 13 de cada mês para ser um dia mariano, especialmente pedindo orações em 8 de dezembro ao meio-dia. Nossa Senhora apareceu em Cuapa, Nicarágua, em 1980 com mensagens contra o comunismo ateu e solicitando a devoção à ferida do ombro de Cristo. Esta aparição é aprovada. Nossa Senhora do Rosário começou a aparecer em 1983 para Gladys Quiroga de Mota de San Nicolás, Argentina. Essa aparição também é aprovada. Para mais informações, consulte a seção Era da Paz deste livro. Nossa Senhora vem aparecendo para Edson Glauber em Itapiranga, Brasil, há muitos anos, e isso também merece a aprovação da Igreja. Padre Stefano Golbi recebeu inúmeras mensagens profundas do céu no final do século XX. Ele compartilha essas mensagens no seu livro, Aos Sacerdotes Amados, Filhos de Nossa Senhora, que foi bem recebido por milhares de padres em todo o mundo, além de receber imprimators. Muitas outras aparições, incluindo algumas menos conhecidas, estão listadas na parte 3 deste livro sobre a Era da Paz. Meu objetivo aqui, novamente, era apenas dar um gostinho dessa explosão profética e lembrar que a explosão não pode ser negada. Agora, uma certa prevalência aparente de alguns eventos anteriormente discutidos localmente no mundo moderno não é surpreendente, com o devido respeito aos nossos meios superiores de tecnologia de comunicação que concedem acesso a mais conhecimento. Mas essas explicações só podem ir tão longe e param antes do necessário para entender a explosão profética da era moderna, na qual vemos ordens de magnitude, mais revelações, aparições, etc., do que nunca na história da Igreja. Estamos vivendo nos tempos sem precedentes. O céu está em movimento como nunca antes. Isso significa alguma coisa. É aquilo que eu já falei. É por causa do dom da divina vontade, do reino que se aproxima, o dom que está aí, a maldade que está acontecendo muito grande por causa desse conhecimento, dessa liberação do conhecimento para poder a humanidade conhecer Deus, reconhecer a vontade de Deus. Então, ele precisou liberar, abrir um véu de entendimento para a humanidade nesse tempo. E essa abertura do véu tem consequências, né? Tão boas quanto ruins. A tecnologia, a ciência, né? A sabedoria, né, dos seres humanos cresceu, mas ao mesmo tempo a malícia também para usar essa sabedoria para o mal também cresceu, né, por causa da escolha da vontade humana, que é o livre-arbítrio. A vontade humana, ela é egoísta, ela é desordenada, ela é inconstante, ela é só trevas e ela acaba atrapalhando todos os processos. É o que está no livro do céu claramente. Jesus explica muito isso. Isso significa que o reino realmente está próximo, né? Ele liberou esse dom para que o reino viesse. Ele precisa desse reino acontecendo na terra para poder descer para a terra. É o que aconteceu com Maria. Ele liberou para Maria todo o conhecimento, né, para ela poder receber Jesus no ventre dela. Agora ele precisou liberar para a gente, para a humanidade, esse conhecimento para liberar o reino da divina vontade para vir para a terra. Tem um preço a pagar. Muitas almas vão ser perdidas, mas Nossa Senhora está trabalhando. Os profetas estão trabalhando para ela, né? O Espírito Santo está investindo. Jesus está investindo, falando também, aparecendo também. Né? Ele também se moveu para poder aparecer, né? E apareceu para Luísa, fez todas essas maravilhas que fez na vida da Luísa, na vida de Santa Faustina, tudo para nos ajudar, né? Está aparecendo ainda, contando com a gente, né? E mandando as suas luzes. São os meios que ele encontrou para poder agir nessa terra, está agindo para nos salvar, tá bom? Tudo é para nos salvar, tudo é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal. Né? Ele vai permitir esses castigos, é para o nosso bem, não para o nosso mal, tudo é para o bem, 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 para o bem. E não faz nada de errado, Deus faz tudo perfeito. Então, ele fala aqui, minha filha, ele diz para Luísa, cada profecia que eu dei aos meus profetas sobre a minha vinda à terra foi como um compromisso que eu assumi com as criaturas da minha vinda no meio delas. E os profetas, manifestando-os, dispuseram os povos a desejar e querer um bem tão grande. E estes, ao receber essas profecias, receberam o depósito do comprometimento. E à medida que eles continuam manifestando a hora e o local do meu nascimento, continuei aumentando a promessa do compromisso. Então, eu estou fazendo com que o reino da minha vontade, cada manifestação que eu faço sobre meu Fiat divino, é um compromisso que eu faço. Então, mas o diabo também está ciente de que está acontecendo e não perderá a oportunidade de atacar. Como o livro do Apocalipse diz, a serpente derramou água da boca como um rio atrás da mulher, para varrê-la como um dilúvio. Então, tem muitas aparições que o demônio está fazendo, né, que está para atrapalhar o
trabalho de Maria. É exatamente isso que vemos hoje, um dilúvio de falsas aparições que causaram tanto dano por si mesmas. Mas o maior dano causado é encontrado em dissuadir completamente alguns católicos de atender à revelação particular. No entanto, não devemos nos surpreender que isso esteja acontecendo. O diabo sempre imita as coisas de Deus. Como seguidores de Cristo, precisamos ter a coragem de confiar que Deus nos dará a graça de discernir a diferença entre o bom pastor, cuja voz nós conhecemos, e os mentirosos, e o assassino desse mundo. Rejeitar essa confiança significa fechar os ouvidos ao céu, que é um preço muito alto para pagar apenas pela suposta segurança de não sucumbir a uma armadilha armada pelo diabo. Então, porque você tem medo de uma revelação particular, você fecha o seu ouvido, não quer ouvir mais, porque você acha que tudo é do demônio. Não é assim que funciona. Tem que saber discernir o que é do demônio e o que não é. E Jesus ensina no livro do céu como discernir claramente o que é do demônio e o que não é. Então basta você ler, basta você estudar, basta você pedir as luzes do Espírito Santo, ouvir aqui os meus áudios, que você vai conseguir ajudar, vai te ajudar muito a ler o livro do céu, tá bom? Portanto, as falsas aparições, veja a seção sobre discernir revelações particulares para obter mais detalhes sobre como identificá-las. Aí ele fala que tem um trecho que eu já li sobre isso. Vamos considerar algumas outras maneiras pelas quais o diabo direcionou as revelações da vontade divina para Luísa com suas próprias manobras diabólicas. Vamos lá, vamos ver o que o Satanás fez. Vamos ver quanto tempo que eu já estou gravando aqui. Eu vou fazer em outro vídeo, tá? O presente atacado por Satanás, o dom da divina vontade, como que Satanás está atacando o dom da divina vontade. Muito bom, parabéns, Daniel. Amanhã a gente lê esse trecho. Amém? Jesus, eu confio em vós, Fiat.